Palmeiras. E esse time desgraçado que não perde pra ninguém, treinador que faz esses pés de rato jogar, acertou o time. Meu Deus, que fase que tá o Palmeiras, hein, Luan? Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras de virada sobre o Bragantino, 2-1, gols do Murilo e o Maurício. E o Palmeiras já abre 4 pontos de vantagem para o Flamengo, que é o segundo colocado. Na tela você vê aí, ó, Palmeiras com 22 pontos, Flamengo tem 18, Bragantino 17. Palmeiras mostrou força no segundo tempo, virando o placar na casa do adversário. E na próxima rodada teremos Palmeiras e Flamengo, então Palmeiras pode abrir aí, ó, 7 pontos de vantagem para o time carioca. Vamos trazer aí o pós-jogo, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Não está exatamente como você do ponto de vista de pontuação, porque eu acho que o Tucubi tem debate sobre jogar, é interessante. E aí vamos voltar no time que não desiste, como você falou, nas mudanças do Abel, em quem entrega. O Palmeiras no segundo tempo é o time que começa... O Palmeiras não tinha muita ideia de como construir no primeiro tempo. É muito interessante que o Red Bull Bragantino fazem tirar o jogo por dentro ali do Estevão de novo por dentro. O Palmeiras muda, e começa a ter um jogo pelo lado, começa a ter o Piquerez por ali, tem um jogo do Luiz. Foi o gol do Maurício, né? Maurício, o primeiro. Tá pra confirmar o gol do Maurício. Murilo, o segundo foi do Maurício. Murilo, desculpa. Murilo foi o primeiro. Mas não é... Mas eu queria falar do gol do Maurício. Desculpa. Vamos lá, que foi o Mas segundo. não é necessariamente um gol de dentro da área, um gol de triangulação, o gol começa pela esquerda, o jogo que o Palmeiras não tinha no primeiro tempo. Então é um time que, quando tá travado aqui, muda a peça, sabe de buscar, vai ampliando seu repertório a cada rodada. Acho que essa é a boa notícia de hoje. Não necessariamente a grande atuação, mas dentro do jogo e não é um adversário tranquilo. Muita gente vai perder ponto para o Red Bull Bragantino. Muita gente não vai tirar espaço do Palmeiras como o Red Bull Bragantino tirou hoje durante o primeiro tempo. Então não tem muito o que comemorar, porque quando olha para frente, o calendário é ruim para todo mundo. Mas você começa a ter uma margem de negociação ali um pouco maior. Eu acho que isso, Calçade, tem muito a ver com o que o Abel falou. Às vezes a gente critica o Abel, porque o Abel às vezes é meio ríspido na coletiva e tal. Às vezes o Birner fala assim, às vezes o cara não sabe ganhar, o cara vai lá para a coletiva, fica mais leve e tal. Mas divirta-se. Né? Divirta-se um pouco. Enjoy, né? Como você gosta de falar, né? Enjoy. Enjoy não é comigo, mas divirta-se. E aí, Calçade? Essa palavra aqui. E aí, Calçade, tem muito a ver com aquilo que o Palmeiras estava preparando durante o começo do ano. Ah, mas olha só, já está sofrendo para classificar no Paulista, olha, as peças não estão encaixando, olha, não está dando certo. E me parece que o que a gente está vendo hoje, e ainda é cedo, é verdade, porque estamos em maio, mas o que a gente está vendo hoje é fruto de um trabalho do qual o Abel, ninguém em nenhum momento abriu mão, mesmo com críticas e cobranças. Boa noite. É cedo, mas eles já jogaram 35 partidas cada um, né? Eu não sei quando é que vai ser tarde. Depois do assim, Mundial, né? depois do Mundial. Esse calendário criminoso. Porque o que eu me divirto é quando a gente começa o ano aqui, no Lili Passe menos, mas outros programas gostam mais, de criar, por exemplo, o Birner inventou o cara a cara, né? E aí fica, quem tem melhor elenco, quem é o elenco, é legal aquele momento. Calça. Você esquece todo o resto da temporada, que eles vão jogar 10 vezes por mês, você esquece tudo isso, que os caras vão se machucar toda a rodada porque estão num nível de esgotamento absurdo. Né? É muito bonito analisar o futebol no papel. Só que o futebol no papel é 1% e os outros 99% você tem que esperar a realidade do jogo. E a realidade do jogo é o seguinte, o Palmeiras, por característica de seu treinador, de seu clube, de sua estrutura, jamais vai jogar um futebol... Pode ser que você encontre em alguns momentos, sim, raros, um jogo que você classifica como bonito. Sim. O Flamengo, ele persegue mais esse jogo bonito. E ambos podem levar à conquista. Palmeiras tem um caminho, Flamengo tem outro. Tá? No mundo do futebol, são caminhos diferentes. São crenças. Aquilo que eles acreditam é totalmente diferente. Embora os dois estejam certos. Um só vai levar, isso não quer dizer que o outro esteja errado. O que é o Palmeiras? O Palmeiras toma um gol e o Palmeiras continua jogando. E no segundo tempo ele vem melhor, ele vem com 2 trocas. O Palmeiras nesta temporada tem um time equilibrado no banco e em campo. E o Abel conseguiu encontrar o sistema. O esquema ele pode mudar.
O esquema é a interação de jogadores dentro de campo, mas o sistema, ele tem ali uma base. E ele vai trocando jogadores e ele mantém o time competitivo, sem grandes alterações estruturais. Mas ele continua batendo naquelas teclas com novos nomes. Então ele pode colocar um Maurício, hoje ele põe o Luigi, tem dias que ele tem o Flaco Lopes no banco, o Vitor Roque jogando, o Vitor Roque no banco, Flaco Lopes no campo. Então o Palmeiras tem, num formato que a gente sabe que começou lá em 2020 com o Abel, um elenco um pouquinho mais parrudo para suportar essa loucura que a gente chama de futebol brasileiro. Então é isso que ele fez hoje. O Bragantino estava animadão, né? 1-0 no Palmeiras, o Palmeiras continuou jogando. E no segundo tempo houve uma mudança. Aí tem treinador para isso, tem jogador querendo vaga para isso. E ele vence o jogo de virada. É lindo de ver, mas ele é eficaz. E essa eficácia que ele tem também traz beleza para o jogo. Porque é o que todo mundo quer. Ganhar o jogo e continuar fazendo aquilo que acredita. E o Palmeiras faz. Vai ser campeão? Não sabemos. Mas ele já encontrou novamente a rota. Até precisar estabelecer mudanças como acontece em qualquer liga do mundo. Importante dizer, né? Hoje o Abel não estava no banco, porque foi expulso no jogo contra o São Paulo, né? E o Palmeiras, além do Michael, além do Bruno Rodrigues, que já são ausência já de algum tempo, né? O Bruno Rodrigues, então, desde o ano passado. Também não teve o Vitor Roque, a avó do Vitor Roque faleceu, né? O Vitor Roque pediu dispensa e tal. Talvez tenha uma dispensa de mais dias, não joga pela Copa do Brasil essa semana. Ceará. Não é dos confrontos mais fáceis. Não, pegou o pior adversário. Times. Pegou o pior adversário, o Palmeiras. Mas fez o resultado fora de casa. Exato, né? 1-0. E também não jogou o Paulinho, que aí é o tal do controle de carga. Já vinha tendo uma sequência e tal, foi preservado nesse jogo hoje. Foi esse cara aí que decidiu a partida, o Maurício. Quer dizer, o Palmeiras com desfalques importantes. E mesmo assim conseguiu a vitória. Professor Celso Zelt, tudo bem, meu querido? Tudo bem, William? Boa noite a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Quando você tem um trabalho acumulado, o técnico nem precisa estar em corpo presente, que era o caso hoje do Abel, né? Estava o João Martins. Essa vitória passou muito pelas mudanças para o segundo tempo. Aliás, até certa altura do segundo tempo, o Palmeiras ainda não tinha deslanchado. Tudo que você falou é verdade, essa vitória tem que ser muito comemorada. Não vamos nos esquecer que o adversário, se vencesse como estava vencendo, seria o líder do campeonato. É um adversário de qualidade. Não é um confronto do peso de um Flamengo e Botafogo, mas eu vi um paralelo entre os dois jogos hoje. Os dois considerados grandes e brigando pela liderança do campeonato, tanto Flamengo quanto Palmeiras, foram colocados em condições desconfortáveis pelos seus adversários. E o Palmeiras deu melhores respostas. O Palmeiras, do segundo tempo, acabou fazendo tudo aquilo que se pedia por quem assistiu à primeira etapa. Mais jogo pelos lados, opção, é certo, mudaram os nomes, mas mudou principalmente o jeito do Palmeiras jogar. Enfim, o Palmeiras achou uma solução contra o Bragantino que o Flamengo não achou contra o Botafogo. Até foi relativamente melhor que o Botafogo, um jogo também de muito poucas chances de gol, né? Se você contar nos dedos, teve 2 chances reais no primeiro tempo, 2 no segundo, uma para cada lado. Mas no frigir de todos esses ovos aí, o Palmeiras vai se mostrando mais constante. Há muita discussão sobre as qualidades dos elencos de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras talvez não tenha esse elenco tão cintilante, tão vistoso, mas é um elenco mais equilibrado. O Palmeiras tem soluções, agora hoje menos em relação ao ataque, mas entraram garotos que acabaram dando conta do recado. Então o Palmeiras do Abel está muito próximo, por essa conta que o Vitor Birner fez, é uma conta importante, de ir para a parada com uma certa tranquilidade. Eu não sei qual vai ser o tamanho dessa tranquilidade, mas o Flamengo está muito pressionado. O Flamengo que durante a semana estava pressionado, inclusive da Libertadores. Se o Flamengo eventualmente tivesse perdido da LDU, ele estaria fora da Libertadores. Então, o time do Felipe Luiz tem uma pressão sobre si, até pelo que se propõe, né? Como falou o Calçade, o Flamengo busca essa exuberância, que no Palmeiras a falta dessa exuberância é perdoada por todos nós, torcedores, imprensa, jogadores, o técnico do Palmeiras,
O Abel não vai cobrar falta de exuberância de ninguém Profe. nunca na carreira dele. Eu não acho que os times busquem exuberância aqui. Eu acho que os times, como disse o Calçado, acreditam em modelos de jogo e alguns são, para a maioria das pessoas, porque beleza é uma coisa razoavelmente pessoal, mais bonitos do que os outros. Os do Flamengo, se funcionar como o treinador deseja, é um jogo que envolve você mais, porque é um jogo de pressão intensa em cima. O time chega, tem a bola e o jogo fica mais eletrizante. O do Abel é um tipo de jogo um pouco mais agudo que o do Felipe. O do Felipe também mas é um pouco mais agudo que o do Felipe. Só que tem algumas coisas que a gente precisa ponderar. E aí, quem está assistindo a gente pode tirar a própria conclusão, obviamente, se isso é uma grande coincidência, se isso é uma questão tática, se é questão técnica, se é a mentalidade. Porque o Palmeiras, na Copa do Brasil, venceu o Ceará fora de casa. O Ceará tem a melhor campanha do Brasileirão até agora jogando na sua casa. Sim. Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato de Diferença, mas o Mais Ceará uma nessa rodada. é um time difícil de ser batido jogando no Ceará. Na rodada passada, o Palmeiras quebrou a invencibilidade do São Paulo. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo só empatava. Jogo duro. O Palmeiras não conseguia criar, achou um gol no final. O Bragantino não havia perdido em casa também. Também. E o Palmeiras vai lá e vira contra o Bragantino. Quer colocar mais 2 exemplos? Por favor. Recentes? Vitória sobre o Fortaleza fora de casa. Sim. Que há muito tempo não perdia em casa. Vitória sobre o Internacional, que há muito tempo não perdia. Naquela sequência vinha bem o Então Internacional. não tinha perdido no ano. E vitória na altitude também, contra o Bolívar. Só para colocar essas vitórias que fora de casa que são expressivas. Não são vitórias contra equipes que estão na zona do rebaixamento, que estão desesperadas. São vitórias expressivas. E aí, numa comparação com o Flamengo, raramente o Flamengo joga menos que o seu adversário. Hoje, por exemplo, o Flamengo foi melhor que o Botafogo. Não foi espetacular, não foi melhor que o Botafogo. O Flamengo ficou mais perto de vencer do que o Botafogo. Só que mesmo jogando melhor, o Flamengo ainda não ganha os seus jogos quando as coisas estão parelhas, ao contrário do que faz o Palmeiras. Por que disso? Essa é a minha provocação aqui, é literalmente uma provocação, porque eu não acho que a questão é técnica, eu não acho que a questão é física, porque o Flamengo poupou jogadores no começo do estadual, o Flamengo, obviamente, teve alguns desfalques, o Pedro faz falta, mas E hoje acho que perdeu o De La Cruz, hein? tem o elenco para usar no nível físico que é necessário. Talvez o treinador, o tipo de jogo exija mais, não sei se é isso. Será que tem um elenco mais equilibrado? As peças que saem, as que entram, há mais equilíbrio? Não sei. Acho que isso é relativo. Eu tô levantando questões. Eu não sei, porque eu fico pensando assim... Você levantou uma provocação boa aqui. Se eu tiver que achar uma explicação só, eu não tenho a menor convicção de que é isso. Eu também não tenho. Eu tô pensando junto aqui. O Palmeiras acredita que vai ganhar o jogo no final, o Flamengo ainda tem alguma dúvida. O Palmeiras tem Mas eu não mais, sei se é isso. O Palmeiras tem mais condições de manter o jogo que ele quer com o elenco que ele tem do que o Flamengo. O Flamengo sem Arrascaeta, um jogador, é outro Flamengo. Inclusive, Calçado, bom você falar isso, porque hoje a informação até que foi dada. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 2-1 sobre o Flamengo. Verdão abrindo 4 pontos de diferença para o time carioca e tem o confronto direto na próxima rodada, onde o Palmeiras pode abrir 7 pontos. Deixa eu trazer aqui agora as estatísticas da partida, onde Palmeiras foi melhor em praticamente tudo, né? Posse de bola, Palmeiras teve 51%, o Bragantino 49%, gols esperados 0,73 do Palmeiras, 0,34 do Bragantino, total de chutes, olha que massacre, 15 do Palmeiras, 9 do Bragantino, chutes no gol, chute certeiro, 5 do Palmeiras, 2 do Bragantino, chances perigosas não tivemos, né? Agora, escanteios, 12 do Palmeiras, 8 do Bragantino, impedimento, Bragantino teve 1, Palmeiras nenhum, passes completos, 273 do Bragantino, 260 do Palmeiras, foram as estatísticas do confronto. 2-1 Verdão e o Palmeiras mais líder do que nunca. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.